Oi. Olá, tudo bom? Tudo jóia, tudo bom, Cássia? Oi, Isa, tudo bem? Tudo Muito jóia. bom ver você, saudade. Pois é, quanto tempo. O bom dessas lives é isso, poder rever alguns colegas e amigos tão queridos aqui durante a live, enquanto a gente conversa. Que coisa boa. Que foi meio corrido de manhã, porque aí no Brasil são 6 horas, mas aqui é 9 horas da manhã. Acabei de deixar as crianças na escola, correndo para vir para cá. Pois é, são 14 horas de diferença, né, que você falou? Dá 15 horas de diferença em relação ao horário de Brasília e as outras regiões, como Mato Grosso, dá 16 horas. Sim. Que jóia, então. Pastor, queria que você desse um olá pro pessoal aí de casa que tá ouvindo a gente nessa live e apresentar também sua família pro pessoal. Tá bom. Oi, eu sou o missionário Cláudio, pastor Cláudio Gonçalves. Queria mandar um abraço aí para todo mundo, todas as igrejas do Brasil, igrejas presbiterianas do Brasil, todos os conhecidos, amigos, igrejas que estão no Brasil, amigos nossos que estão em outros países também nos assistindo, daqui da Nova Zelândia também. Um abraço para todo mundo, um beijo para todo mundo. A gente está com saudade, ficar feliz de vocês estarem assistindo. A gente está vendo aí em nome de uns amigos, conhecidos, irmãos que estão participando conosco aí. Muito obrigado, Deus abençoe, viu? Pastor, pode apresentar a Cássia aí, que ela já está do seu lado. Tá, eu vou apresentar aqui, ó, enquanto a gente troca o fone aqui, eu vou apresentar aqui. Bom, essa aqui vou trocar o fone aqui. Isso. Ó, questões técnicas aqui. Isso, essa aqui é a Cássia. Oi, tudo bem? Minha esposa. Isso. E vocês já estão há 3 anos na Nova Zelândia, né? Sim, já estamos aqui há 3 anos e um pouquinho já. E nós podemos apresentar nossos filhos, que nossos filhos estão na escola, que a gente já está de manhã, agora são 9 horas da manhã. Então a gente Cássia acabou de levar as crianças para a escola, mas estão todos bem. João Pedro, Maria Fernanda, manda um abraço para todo mundo, tá bom? Que coisa boa. Pastor, a gente sempre começa aqui o nosso bate-papo apresentando o missionário e sempre falando como é que foi o seu preparo e a sua caminhada ministerial até vocês chegarem aí na Nova Zelândia. Então, se vocês puderem resumir um pouquinho pra gente o chamado e o preparo de vocês para chegar na Nova Zelândia. Uhum. Tá bom. Eu gosto de falar, o meu chamado foi dividido mais ou menos em 2 partes, né? O nosso chamado. Eu morava em Mato Grosso, eu tinha formado em economia, eu trabalhava como economista no estado de Mato Grosso, e então Deus nos chamou para o ministério exclusivo. Então a gente deixou tudo lá, em Mato Grosso fomos para São Paulo para estudar, seminário, fizemos o JMC, e ali, enquanto estava fazendo o seminário, a gente começou a plantar uma igreja lá na região de Interlagos, Vila Natal. E aí começamos a igreja lá e ficamos 15 anos. Formei seminário, a igreja foi descendo junto com a gente. E aí ficamos lá 15 anos. Fiquei lá até 2016. 2015. Aí em 2016 veio o chamado, então, para as missões. O conselho quis renovar para mais 5 anos. Nosso contrato falou, vocês estão 15 anos aqui, fica mais 5. E a gente vai ficando, né? As eleições para pastor 5, 3 anos. Aí eu falei, olha, Deus, obrigado o convite, né? Para continuar, eu amo muito vocês, mas eu sinto que Deus está me chamando para as missões. Eu não sabia exatamente para onde, eu não sei para onde, mas a gente quer se preparar para ir para as missões. Aí a gente então foi procurar a PMT e ficamos 1 ano fazendo o curso da PMT, todos aqueles cursos. Tive o privilégio de estudar algumas matérias com a Isa, né, Isa? Uhum. Então, foi uma turma muito boa. Muito jóia, saudade da nossa época do CFM. Uma turma muito boa lá do CFM. E então, aí no outro ano, nós viemos para cá. Então, 2017, fevereiro de 2017, nós chegamos aqui na Nova Zelândia. Joia. E se o senhor puder chegar um pouquinho também mais pro lado, para os comentários não tampar muito o seu rosto. Joia. Pastor, a gente
O pessoal daqui que tem nos acompanhado fielmente na nossa live, eles gostam muito de conhecer também um pouco da cultura e as características do país onde os nossos missionários estão atuando. Então, se você puder falar um pouco também sobre a cultura da Nova Zelândia, como que é a população, se os nativos eles são receptivos, como que é a cultura, quais são algumas características assim peculiares da Nova Zelândia. Ah, sim, com prazer. Bom, a Nova Zelândia é uma ilha, né? Basicamente formado com ilhas, chamamos de Ilha Norte, Ilha Sul. O tamanho do país é pequeno geograficamente, é mais ou menos o tamanho do Rio Grande do Sul. Se olhar no mapa lá no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, o país todo é mais ou menos daquele tamanho, juntando as duas ilhas. A população também não é muito grande, ela é quase... A população é quase 5 milhões de habitantes. Hoje está exatamente, a estatística diz que é 4.966.000. Isso é mais ou menos a população do Acre e Amazonas junto. Então, a cultura aqui, a língua é inglesa, mas a língua nativa aqui são os maoris. No Brasil a gente fala maoris, né? Então, são conhecidos os maoris. Eles ficam mais na Ilha Norte, que é mais quente, né? A Ilha Sul tem poucos. Aqui o clima é mais frio que no Brasil. Então, agora, no inverno, em torno de 10 graus no máximo e 0 na mínima. Hoje, por exemplo, está 3 graus aqui. Então, essa é mais ou menos o clima aqui. A cultura é basicamente cultura inglesa e escocesa, são colonizados pelos ingleses, né? Que é uma ilha inglesa, foi uma ilha inglesa, e mudaram muitos escoceses para cá. Então, assim, a base são da cultura e religião, né, protestante daqueles países, os nativos. A maioria aqui, né? Os nativos são poucos, né? Os maoris, eles têm bastante influência no governo, o governo investe bastante neles, mas eles são bem poucos, assim, são bem... o número é bem reduzido dos maoris, eles não têm muita expressão assim, política junto com o país, eles têm a política deles, eles têm um canal de TV, o governo patrocina tudo isso aí para eles, cuida muito bem deles, mas o número deles é bem pequeno, então a língua também quase não é falada. Mas assim, a relação também deles, dos nativos, é tudo, não existe um preconceito, ou a comunicação entre eles, essa questão tem algumas coisas que são diferentes da cultura. Como é que é a inserção desse povo dentro da Nova Zelândia? Da cultura geral. Tá. Os maoris, eles são em torno de 20%, mais ou menos, da população. E assim, o governo investe bastante neles, né, na educação, emprego, então eles têm prioridade em muitas coisas. Então eles são bastante assistidos, então assim, eles não têm problemas financeiros, de educação. Mas assim, por eles serem diferentes, eles são, às vezes, tem um índice de suicídio alto entre eles, né? Eles são tristes, talvez não conseguem algumas colocações, mas assim, eles são bem assistidos, né? O governo, então tem uma relação boa entre eles. Então o governo sempre começa o hino com parte em maori, parte na língua inglesa, as falas, os cumprimentos, cumprimentos assim como bom dia, olá, do dia a dia, eles falam em maori, eles ensinam a língua maori nas escolas, pelo menos o básico. Então tem um relacionamento muito bom, sim, entre eles. E a questão da parte religiosa cristã aí na Nova Zelândia, como que... Nova Zelândia, né? Como que está a igreja aí? Como é que é o percentual de cristãos no Brasil, essa adequação ao evangelho? Tá bom. Eu estou em Queenstown, ao sul nós estamos aqui em Queenstown, ao sul da Nova Zelândia, é uma cidade assim, pequena. A capital é Wellington. E assim, tem um pouco de diferença, né? Quanto à religião, como eu disse, eles foram colonizados por ingleses, então a religião protestante veio junto com eles, e com os escoceses também. Então, as outras gerações aqui eram protestantes.
Então, as 2 gerações atrás, a maioria absoluta eram protestantes. E eles eram missionários, inclusive mandaram, a Nova Zelândia mandou missionários para alguns países, inclusive para o Brasil. Né? Nós conhecemos missionários no Brasil, teve o reverendo Rossi, que foi professor de seminário, muito influente no Brasil, e tiveram outros. Então, eles mandaram um missionário, era uma igreja missionária, mas nas últimas décadas se tornou muito secularizado. Então, a Nova Zelândia hoje é o 2º país do mundo mais secularizado. Então, o ateísmo tem crescido muito. Nas últimas décadas, cresceu 30%. E então, há uns anos atrás, estava 38,8% de ateísmo. Né? Hoje diminuiu um pouquinho, tá mais ou menos 37%, mas foi porque aumentou, não o número de cristãos, mas aumentou o número de outras religiões. O islamismo cresceu 120% aqui, o hinduísmo, aliás, o islamismo cresceu 200%. Também 200%. Então, as outras religiões têm crescido também, porque tem muitos imigrantes que têm vindo para cá desses países, né? Da Índia, e outros países também muçulmanos. Né? Mas, infelizmente, a situação religiosa é essa. As 2 gerações já não vão mais à igreja. Os pais e os filhos já não vão na igreja. Então, a igreja hoje da Nova Zelândia, não só presbiteriana, mas todas as reformadas, elas são formadas basicamente por pessoas já de acima de 60 anos. Então, a nossa igreja aqui, a UPA é de 60 a 70 anos, a UMP é de 80 a 95, e assim vai. Então, assim, é uma população, a gente brinca, mas é muito sério, porque é uma população, é uma igreja idosa, e se você não tiver um investimento em missões, se não estiver trabalhando principalmente com os jovens, daqui 1, 2 décadas, você não vai ter mais igrejas na Nova Zelândia. Né? Essa é a realidade na Ilha Norte, por exemplo. A gente foi numa cidade, inclusive com o reverendo Agripino, a gente foi numa cidade chamada Dunedin, e lá a gente viu igrejas venderam, entrei no lado da cidade lá, onde teve um congresso que a gente participou com a igreja presbiteriana. Aí eu mostrei para o Agripino lá, só naquela cidade pequena tinha 8 igrejas vendendo. Então, assim, são muitas igrejas que fecham todos os anos. Muitas e muitas igrejas fechando por falta de membresia. Né? Por isso que precisa desse investimento missionário para que não desapareça a igreja presbiteriana aqui da Nova Zelândia. E por esse fato do secularismo e também do ateísmo, as pessoas, elas são receptivas ao evangelho? Existe uma barreira, um preconceito até mesmo filosófico e social de se você ser cristão e você fazer evangelismo? Como é que é essa aceitação? Tá, a aceitação não é difícil, mas talvez seja exatamente o problema, porque eles são o secularismo aqui é dominante e a teologia liberal também. Então, os professores de seminário aqui, algumas décadas atrás, entraram com a teologia liberal e isso mudou o conceito de muitos pastores. Eles, então, levaram isso para as igrejas. Então, as igrejas têm uma ideia assim, diferente de cristianismo. Né? Então, eles fazem mais obras sociais, ou seja, eles não têm fé, não creem na Bíblia, não creem em milagres. Isso foi esvaziando as igrejas, foi esvaziando a fé, não creem na missão, na oração. Isso foi esvaziando o coração dos seus filhos, seus netos, e eles não tinham razão para a igreja, e muitos deles também não foram na igreja. Né? Não são muitos idosos que vão à igreja, são poucos que vão. As igrejas são de 30 pessoas, 40 pessoas. Né? Uma grande igreja na Nova Zelândia que tem 80, 100 membros aqui, as maiores igrejas protestantes. Então, isso acabou influenciando a cultura deles. Então, eles não são contra o evangelho, mas eles também não são a favor. Então, eles têm uma cultura muito, muito polida. Né? Então, se você chegar, eles nunca vão te confrontar, dizer que você está errado. Não existe certo ou errado. Né? Cada um decide o que quer. Eles dão muita liberdade, dão liberdade aos filhos. Os filhos, com 16 anos, eles saem de casa e são independentes. Né? A questão sexual, com 12 anos, as crianças já têm liberdade sexual. Então, eles têm essa liberdade. Então, eles não vão proibir você de ser cristão,
mas eles simplesmente não acreditam, simplesmente não creem. Por exemplo, na escola do João Pedro, do nosso filho, ele estuda na high school, né, o tipo, segundo grau, tem mais ou menos 1.000 alunos, e desses 1.000 alunos, só 13 que se declaram cristãos. Então, assim, para eles é como se fosse moda, e é bom eles se declararem não cristãos. Eles acham que é culto não ser cristão. Mesmo os seus avós, sendo protestantes, eles não se consideram, a maioria deles não consideram cristãos. Então, como eles não vão contra você, eles também não vão a favor. Então, eles simplesmente não ouvem, não vão te ofender, mas também não vão aceitar o evangelho. Então, essa realidade. Por exemplo, quando a gente chegou na igreja aqui e deu a iniciativa de fazer discipulado e pregar, então eles acham estranho, mas acham ofensivo pregar o evangelho. Não, mas é uma cultura muito polida, né? Muito educada. Você não obriga ele a fazer o que você quer. É um país livre, né? No hino da Nova Zelândia fala da liberdade, né? Nós somos um país livre. Então você não pode obrigar a pessoa. É falta de educação para eles você convidar ele para trocar de religião. Dizer que a fé dele está errada, que ele tem pecado. Então é muito ofensivo você dizer que ele tem pecado, que ele precisa de Deus, que ele não, né, sem Jesus ele não tem salvação. Então para eles é muito ofensivo, eles ficam ofendidos dizer que eles estão errados. Então é difícil por causa disso, né? Então o evangelho aqui na Nova Zelândia tem que ser um evangelho sólido, tem que ser por isso que a gente ensina aqui teologia reformada, para que o cristianismo não seja diluído, porque não é um país secular, um país onde a teologia liberal domina, eles não creem no sobrenatural, então tem que ser, Jesus vai ser apenas uma outra religião, como eles aceitam o islamismo, eles aceitam o hinduísmo aqui com facilidade, então o cristianismo para eles também não tem muita diferença, os avós deles creem, então é uma coisa meio que de cultura, então a gente precisa, né, bem nominal também, né? Ser isso, é bem denominal. O cristianismo aqui é em torno de 50%, mas é um cristianismo nominal. Uhum. Então, assim, eles falam, eles são, alguns se consideram, porque o avô, o pai é da igreja protestante, cristão, então eles se consideram cristão, mas nunca foram à igreja, nunca vão à igreja, às vezes vão no Natal ou alguma coisa parecida assim. Uhum. Mas eles não frequentam a igreja e se declaram cristãos. Por isso que você olha na estatística, tem metade, né, 51% de cristãos, mas desses 51%, os que frequentam a igreja seriam muito, muito poucos, menos da metade. E o Jones aqui mandou uma pergunta para o senhor, perguntando por que você acha que isso aconteceu? Se foi uma falta de discipulado dos avós para com as outras gerações? Foi, exatamente. Uma questão é a questão da liberdade. Então, aqui, como que é um país livre, eles se consideram livres da Inglaterra, que colonizou eles, livre do mundo, né? O hino deles é liberdade. Então, eles dão liberdade aos filhos. Então, os filhos aqui, eles fazem praticamente o que querem, os pais não corrigem, né? Deixam eles serem livres. Então, os filhos não querem ir para a igreja, então os pais, tudo bem, você tem liberdade. Então, não obriga eles irem. Então, faltou por causa essa falta de crença que eles tiveram, eles pararam de orar com os filhos, pararam de ler a Bíblia com os filhos, pararam de levar os filhos na igreja, né? Então, quando a gente é criança, eu, pelo menos, quando eu era menor, não gostava muito de ir na igreja, né? Criança, às vezes, quer ficar brincando, quer ficar em casa dormindo, e os pais levam, é a obrigação dos pais levarem, né? Então, por causa dessa liberdade que eles dão para os filhos, estão parados. Então, os filhos pararam de ir na igreja. Foi exatamente isso. Boa pergunta. Falta de discipular, falta do Jones. Boa pergunta, Jones. Falta desse discipulado mesmo em casa, né? De ler a Bíblia, levar os filhos para a igreja, que faltou. E a realidade cristã, a religião hoje na Nova Zelândia está em decadência justamente por causa disso, né? O cristianismo. Exatamente. E
A igreja que vocês foram aí, que vocês estão atuando, ela já existia e vocês foram para revitalizar ou vocês começaram um projeto do zero? Como é que foi esse processo com a igreja, junto à igreja? Assim, a igreja da Nova Zelândia ela tem a mesma idade da igreja do Brasil. Tem mais ou menos 160, tem de 1859, né, que Simon chegou no Brasil, foi mais ou menos nessa época que chegaram os missionários aqui na Nova Zelândia, então tem mais ou menos a mesma idade. Uhum. E as igrejas nossas aqui da região sul, onde nós ficamos, especificamente, como eu disse, na cidade de Queenstown, já haviam fechado algumas igrejas, mas ficaram algumas. Então, o pastor aqui, ele ainda crê, né, é um pastor muito crente, e então ele pediu ajuda, ele pediu que mandasse missionários para eles. Então, a gente tem vindo, veio um outro pastor antes aqui, o pastor João Petrecelli, que começou o trabalho. Ele plantou uma igreja aqui entre os imigrantes. Essa igreja tem uns 5 anos já. Hoje ele foi para outra cidade, foi para Auckland, uma cidade maior aqui da Nova Zelândia, e a gente ficou aqui no trabalho, né? A princípio ele nos convidou aqui. Então, assim, esse trabalho, com essa plantação dessa igreja entre os imigrantes e a participação nossa também entre os nativos aqui, os neozelandeses, né, eles chamam de Kiwis, isso tem trazido uma revitalização na igreja. Então, nós estamos revitalizando a igreja. Então, assim, eles não têm escola dominical, então a gente já começou um curso de ensinamento, de teologia. Eles não têm discipulado, acharam meio ofensivo discipular alguém, mas a gente insistiu, e hoje tem um projeto de discipulado, eles estão discipulando, sendo discipulados. Então tem gente nova entrando na igreja, então a igreja está revitalizando por causa desse trabalho aí, graças a Deus. Então é uma igreja que já tem criança, já tem adolescente, já tem jovens, graças a Deus. Pelo menos aqui ao sul da Nova Zelândia, onde nós estamos aqui, graças a Deus, Deus tem abençoado e tem revitalizado aos poucos. É um trabalho difícil, né? Deus tem revitalizado aqui a igreja em algumas partes da Nova Zelândia, graças a Deus. E quais são as frentes de trabalho que vocês estão realizando aí hoje no projeto de vocês? Além do trabalho da igreja local. Tá, nós temos... o nosso projeto aqui são basicamente quatro frentes de trabalho que nós temos, né? A primeira delas é plantação de igrejas, né? Então essa igreja que já tem 5 anos, com o imigrante, já está basicamente plantada. Então nós estamos plantando outra igreja. Começamos agora esse ano, com a graça de Deus. Eles confiaram na gente, confiaram no nosso trabalho aqui, né? Eles são um povo bem, assim, eles não são contra, mas eles são bem, um pouco, vamos dizer assim, arredio, né? Então desconfiados. Então é normal, né? Então somos pessoas novas, estrangeiros, imigrantes, então eles demoram a confiar. Então, mas graças a Deus, esses 3 anos eles têm confiado no nosso trabalho, e então esse pastor, ele, como tinha plantado uma igreja multicultural e deu certo, agora nós vamos plantar, então, ele deu essa liberdade para nós plantarmos uma igreja nativa entre os Kiwis aqui, uma cidade próxima aqui chamada Kingston. Então a gente começou esse ano plantando essa igreja lá. Então, assim, já tem pessoas frequentando, já tem uma turminha boa lá. Então, assim, graças a Deus. Então, uma das frentes de trabalho é a plantação de igreja. Isso talvez seja o nosso grande trabalho desse ano, que a gente está começando novo, né, que a gente pede bastante oração. Esse novo trabalho aí, que Deus abençoe, que dê certo essa plantação dessa nova igreja. É uma cidade que nunca teve, que não teve igreja, que não tem nenhuma igreja. A gente, né, vamos ser a primeira igreja lá nessa cidade. Não tem igreja católica, não tem nenhuma igreja, vai ser a primeira igreja nessa cidade aí, graças a Deus. A segunda é revitalização de igreja. Então, com a plantação de igreja, né, a gente auxilia na revitalização da igreja. Então, eles vêm, por exemplo, quando teve o primeiro batismo aqui, na chegada do outro pastor que veio antes de mim, o pastor ficou surpreso, falou: nossa, nós estamos aqui há 40 anos e tem 40 anos que não tem batismo na igreja, não tem profissão de fé. Uau. Novos convertidos adultos, né, convertindo na idade jovem, na idade adulta. Então eles ficaram animados. Então eles incentivou eles a evangelizarem, a fazer discipulado também, a estudar mais a Bíblia, fazerem curso. Hoje eles têm cursos de
de teologia, em módulos. Então, a gente trabalha na revitalização da igreja. Então, aqui em Queenstown tem 3 igrejas, então a gente auxilia nessas igrejas, pregando lá de vez em quando, auxiliando nessas igrejas, tem os pastores nela, a gente auxilia eles nesse sentido. A outra é discipulado. Nosso projeto também é com discipulado. Então, nós temos o material, o pastor que chegou antes, ele criou um material, são 4 livrinhos, como se fossem revistas, né? Uma chama Boas Novas, que é chamar a pessoa para conhecer as Boas Novas. A segunda é integração, a pessoa começa a integrar ele na igreja. O terceiro é ensino como se fosse aula de catecúmenos, né? Para a igreja, aqueles que já estão na igreja. E a última é a multiplicação, né? Para eles aprenderem a fazer novos discípulos e chamar outros. Então, a gente trabalha bastante com essa questão do discipulado, né? Um trabalho muito forte que o pastor João começou, a gente tem continuado aqui, um trabalho de discipulado, influenciado eles com o discipulado. E a quarta é treinamento de lideranças. Então, a gente tem treinado aqui, tem umas pessoas que nós estamos, uns jovens que nós estamos treinando eles, alguns que converteram aqui, para pregarem o evangelho. Então, a gente dá aula de pregação expositiva para eles, e eles pregam em inglês, eles estão pregando já para os quios, para as igrejas, e eles ficam admirados, né, porque é pregação expositiva, né? Então, eles ficam assim impactados. Nossa, que pregação boa! Né? Não é a questão não é que ela é boa, ela é uma pregação normal que que a igreja protestante faz, uma pregação expositiva fiel da palavra de Deus, com profundidade, teologia reformada. E então isso aí tem mudado, né? O conceito deles, eles têm aprendido. E a gente tem um curso de teologia também. Todas as quartas-feiras a gente tem um curso de 2 horas de teologia reformada, né? De teologia sistemática profunda. Como eu te falei, se não tiver uma teologia boa, uma teologia profunda, que o cristianismo ele vai diluir no meio das outras religiões, do ateísmo. Então, os discípulos aqui, os discipuladores, eles precisam ser muito bem ensinados com uma teologia sólida, reformada, bíblica, para que eles tenham argumentos contra o liberalismo, as filosofias, que eles são cultos, né? Eles têm toda a filosofia, mas para argumentar a apologética contra essas religiões aí, esses segmentos de ateísmo e tudo mais, né, essas filosofias. Então, por último, é esse treinamento de liderança, a gente treinando novos líderes, né? Então, com a graça de Deus, plantando essa nova igreja de Kingston, temos novos líderes para continuar o trabalho, a gente, né, fazer o trabalho lá em plantar novas igrejas e fazer o mesmo processo, né? Treinar novos líderes para eles continuarem o trabalho e multiplicando o trabalho e assim influenciando e revitalizando as igrejas aqui da Nova Zelândia. Então, basicamente, são essas nossas frentes de trabalho. Tem um trabalho... desculpa também. A gente, como eu falei, é uma igreja de idosos, a gente investe bastante entre os jovens e adolescentes. Então, a Cássia, a esposa, ela tem um trabalho muito jóia com os adolescentes. Então, na sexta-feira, ela pega o nosso carro, tem um carro grande e espaçoso, então a gente ela sai na cidade, pegando vários adolescentes de outros lugares, de outras igrejas, e aí tem um culto específico para os adolescentes, da linguagem deles, do jeito deles que eles gostam, de bastante divertido, brincadeira, mas com o ensino fiel da palavra de Deus. E tem crescido esse trabalho. Então, a gente já tem, na escola dominical, a gente, na igreja aqui de manhã, o culto pela manhã, entre os que já tem até uma sala de adolescentes. Né? Então, isso é novo. Aqui há muitos e muitos anos não tinha uma sala de adolescentes aqui. Então, é um trabalho novo que Deus tem abençoado e tem crescido, graças a Deus. E a maioria do pessoal... investir nos jovens. Joia. E a maioria das pessoas da igreja, elas são mesmo nativas, são neerlandeses ou são estrangeiros? Assim, na Nova Zelândia, no geral, a maioria é nativo, mas na região nossa aqui na Sul é uma região muito turística, né? A Nova Zelândia é um país turístico, mas sim, especificamente aqui na nossa região Sul,
que é uma modéstia à parte, a parte mais bonita da Nova Zelândia. Se você for visitar a Nova Zelândia, vem a região sul, é a mais bonita. Então, tem muitos turistas aqui. Então, a nossa cidade aqui, por exemplo, em Queenstown, é uma cidade dominada pelo turismo. Então, ou seja, é uma cidade que tem... triplica o número de habitantes por causa do turismo. No inverno, no verão, é sempre muito cheio. Então, as igrejas são igrejas mistas, tem vários imigrantes. Então, tem a igreja lá, que os imigrantes são de brasileiros, hispânicos e outros mais, e tem a igreja Kiwi também, que é toda em inglês, mas tem vários outros imigrantes. Não só imigrantes que vêm da Ásia, imigrantes que vêm das ilhas, que tem algumas ilhas, né, na Nova Zelândia. A Oceania são formadas de 14 países, né, são muitas ilhas, esses países são ilhas bem pequenininhas, não são muito conhecidas, então essas pessoas vêm para cá. Então tem vários imigrantes também dessas ilhas, então ela é mista, vamos dizer, a nossa igreja aqui em Queenstown deve ter uns 30% a 40% de imigrantes, mas o restante todos são nativos, mas o culto é tudo em inglês, mas tem alguns imigrantes de outros países também. E o senhor comentou sobre essa dificuldade também em relação ao discipulado. Todo esse processo do trabalho assim, que vocês têm feito é um processo de longo prazo para eles conseguirem entender tanto a necessidade do discipulado, mas também compreender a teologia reformada. Como que essa diferença, das vezes, da evangelização tipo, aqui no Brasil, aí na Nova Zelândia? Sim, na Nova Zelândia, e no geral, nos países chamados pós-cristãos, como é o caso da Europa e aqui também, é um trabalho muito mais demorado, né? É bem mais demorado. No Brasil, você planta uma igreja com poucos anos, 4, 5 anos, né? Já tem uma igreja grande. A gente teve experiência de plantar uma igreja lá e ela cresceu, graças a Deus, rapidamente e tal. Mas aqui é muito mais lento o trabalho. É um trabalho assim que vai uma próxima geração, né? Porque já tem toda uma geração que não vai, então você tem que começar uma nova geração. Então, começando agora com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Então, é um trabalho demorado, que vai demorar algumas décadas, né, para conseguir manter e segurar. Então, é um trabalho bastante lento, né? Como eles já estão aqui há muitos anos, né? E os imigrantes chegam... Os missionários, eles chegam recentes, então demora a ter a credibilidade do missionário, demora a ter a aceitação, né? Então, é um trabalho bastante lento. Nos países pós-cristãos, geralmente, uma igreja demora muitos anos para ser revitalizada ou para ser plantada. Plantada, até, às vezes, é mais rápido do que a revitalização, né? Porque você tirar os costumes da igreja, né? E muitos desses membros da igreja, eles são crentes nominais. Eles estão na igreja, frequentam, mas eles, né, na verdade, nem são crentes ainda. Não tem transformação. Por exemplo, um dia o pastor perguntou na igreja assim, o que é a Bíblia para você? Aí o irmão da igreja, o irmão da liderança, falou assim, a igreja a Bíblia, né? A Bíblia como que é? Livro de ficção. É um livro de ficção. Tem muitas histórias muito legais. Eu falei, nossa. Então, assim, vai tempo para você mudar, né? E até converter essas pessoas, né? A gente prega o evangelho na igreja para os crentes, para muitos deles se converterem também, né? Porque muitos deles estão lá porque os pais deles foram, eles desde criança vão na igreja, é quase como uma cultura, né? Eles vão para a igreja culturalmente. Então é demorado, sim. É um processo demorado, né? E, cara, você também quer conversar um pouquinho, falar um pouco do seu trabalho e do que você tem realizado aí junto com o pastor? Na igreja, nas outras frentes de trabalho. Vou deixar o Cláudio com o rosto nos comentários, tá? Pode mudar um pouquinho mais, que você tá saindo da cama. Isso. Joia. Arrumar a franja. Então, assim, o Cláudio já falou um pouquinho, né? Eu tenho trabalhado mais, né, nesse momento com os adolescentes, mas quando a gente chegou aqui no primeiro ano, eu dei um suporte para o departamento infantil, fiquei 1 ano como professora na idade de 2 a 5 anos, porque a gente não tinha um trabalho ainda com adolescentes. E aí no final do primeiro ano mesmo, a gente viu que tinha necessidade, porque a gente já tinha 2 adolescentes na igreja que ficavam muito dispersos,
né? Então, a gente começou, né, com um grupo, dando aula para esses adolescentes. E um ano e meio atrás, aí eu entrei realmente no projeto com os adolescentes, aí eu pedi para sair do departamento infantil, porque a gente tem um departamento infantil, principalmente na igreja multicultural, ele é bem estabelecido. E aí a gente começou esse trabalho com os adolescentes, né? É um trabalho lento, porque a quantidade deles aqui é muito pequena, os que frequentam a igreja é muito pequena. Né? Então a gente começou com 4, mas até por ser uma cidade turística, como o Cláudio está dizendo, assim, a gente não tem um perfil de igreja local. É muito rotativo, o processo é muito rotativo. Então, um ano a gente tem 4 adolescentes na igreja, mas é porque acabou, né, o tempo do visto deles, então eles vão embora e a gente permanece com 2 adolescentes. Né? O ano passado a gente tinha 2, que são os adolescentes da igreja mesmo, né? Esse outro trabalho que o Cláudio falou, ele acontece toda sexta-feira e é um combine que eles chamam com vários adolescentes da cidade. Então, aí a gente tem a oportunidade de levar, né, os adolescentes que não são cristãos, né? Então, geralmente eu levo 7 comigo, né? Mas deles, só 2 são cristãos, né? Então, a gente tem 5 que não são. Então, esse ano a gente está com 4 adolescentes, né, tendo aula todos os domingos, e tem mais 7 a 8 que vão, né, nesse trabalho da sexta. No total, sexta-feira a gente tem uns 15 adolescentes. Né? Mas é um trabalho que tem que ter muita paciência, muita oração, porque reensinar para eles a importância, né, da gente ter Deus e quanto Jesus é fundamental para a gente, né, sendo o nosso Salvador. Então, assim, é um trabalho que exige muita oração, muita paciência, muito amor. É uma idade que eu amo, né, então para mim não é complicado trabalhar com eles, mas a nossa esperança é que um dia a gente consiga, e é por isso que a gente forma os nossos adolescentes, para que a gente consiga ter um grupo dentro da high school que se reúna nos intervalos. Né? Essa tem sido a nossa proposta para eles e a nossa oração e objetivo, para que daqui a um tempo a gente... escola, né, de jovens. Tipo isso, ABU, que a gente tenha, né, como é a ABU aí no Brasil. É o ABS aqui no Brasil, sim. ABS no Brasil, então essa é a nossa oração e tem sido desafio para eles também. Né? Mas é complicado, porque como o Cláudio disse, aqui a metodologia das escolas, a metodologia de ensino, ela é muito diferente, então ela traz muita independência para as crianças. Então, as crianças, desde pequenas, elas são independentes. São elas que escolhem as roupas, são elas que decidem se elas querem ou não arrumar os quartos. Né? Então, se você entra num quarto de uma criança, né, kiwi, né, tem roupa para todo o chão, né, tem brinquedos para todos os lugares, é porque eles definem se eles querem ou não arrumar o quarto. Né? Então, tem essa independência estimulada. Então, quando eles chegam aos 16 anos, eles já são independentes. Tanto é que quando o João Pedro fizer 16 o ano que vem, a partir desse momento a gente não tem mais nenhuma interferência na vida escolar dele. É ele que tem que definir a vida escolar, o que ele quer, se ele está devendo, é ele que está devendo alguma parcela, uma mensalidade. Então, todas as tratativas agora vão ser com ele, a partir dos 16 anos. E a maioria dos jovens são convidados pelos pais a irem procurar o caminho deles. Né? Então, a partir dos 16 anos, eles saem de casa, então eles já têm essa independência. Né? Mas, assim, a gente vê que, ao mesmo tempo, eles não são preparados para isso, porque o ano passado, em fevereiro, né, há uma estatística de fevereiro a fevereiro, ano passado, a Nova Zelândia foi considerado o país desenvolvido com o maior número de suicídios. Né? São 35 a cada 100 mil. Entre os jovens. Entre os jovens e adolescentes, entre 15 a 24 anos. Né? Então, assim, foi o país com o maior número de suicídios. Né? Muitos deles dentro, né, dos Maoris, como o Cláudio disse. Né? Porque, assim, o país ele acolhe os Maoris, mas eles mesmos não se sentem acolhidos. Nem isso, assim, eu acho que eles mesmos sentem preconceito com eles mesmos, né? Então, assim, porque eles têm um biotipo diferente, né? Acho que muitos de vocês conhecem o Haka, né? Que é muito divulgado, né, no restante do Brasil. Então, assim, eles têm um perfil diferente, então eles têm dificuldade com aceitação, né? E tem um número muito grande de suicídio entre eles e entre, né, os adolescentes de uma forma geral. E um fato que a gente achou interessante, agora no começo do ano, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco da ilha, do lado oeste da ilha sul, né, porque a gente estava procurando conhecer onde há presença cristã.
E a gente foi nessa parte oeste da Ilha Sul, a gente ficou muito, assim, surpreso pelo fato de não ter presença de igrejas evangélicas quase na Ilha Sul. Em algumas cidades dessa parte oeste, só tinha algumas igrejas católicas. E já houve presença de igreja protestante, mas hoje elas reuniram, por exemplo, 5 igrejas, por exemplo, protestante, presbiteriana, batista, metodista. Como elas não tinham membros, elas se juntaram em uma só. E aí elas fazem vários cultos no dia, mas com presença de pouquíssimas pessoas. Então, assim, essa parte oeste aqui da Ilha Sul, ela quase não tem presença, né, de igreja protestante. E a gente, olhando as estatísticas, é a região que tem o maior número de suicídio entre adolescentes. Né? Então, como isso está diretamente, né, relacionado à educação, né, e a uma responsabilidade muito cedo. Isso, e ter responsabilidade muito cedo. De uma forma geral, na Nova Zelândia, o custo de vida é muito alto. Né? Nessa região de Queenstown que a gente está, pelo fato de ser uma cidade turística, como o Cláudio disse, né, a capital mundial dos esportes radicais, então o custo de vida é muito alto. Então, o adolescente com 16 anos, agora ele é dono de si. Então, ele que tem que pagar o seu aluguel, tem que trabalhar, né, tem que se sustentar. Então, muitos se perdem, né, nessa independência. Então, por isso que o trabalho, a gente, né, tem focado, né, parte principalmente, né, das minhas ações com essa idade. E até mesmo assim, a gente tem também bastante criança, né, graças a Deus, na igreja multicultural deve ter umas 20 crianças, e na igreja Kiwi deve ter por volta de umas 15 crianças. E o interessante é que uma senhora Kiwi, ela disse pra gente, em uma das programações, né, de Natal, ela falou, nossa, só tem uma criança neozelandesa, né, as outras todas são estrangeiras. Né? Então ela mesma sentiu isso, falou assim, nossas crianças não vêm à igreja. E essa criança que estava era a neta dela. Filha de uma tailandesa. Né? Que é filha de uma tailandesa. Então a gente vai ver que também tem uma miscigenação aí. Então assim, é muito triste essa perda, né, que a igreja teve nessas gerações, nessas 2 gerações. E como é que foi a adaptação dos meninos aí? Porque o João Pedro chegou já pré-adolescente, né? E estar numa igreja também sem poucas crianças e sem poucos adolescentes, como é que foi para eles essa adaptação? Eu acho que a Maria Fernanda, ela tem um perfil que é mais fácil de se adaptar, né? Ainda mais pelo fato de ter tido mais crianças, então ela conseguiu se adaptar fácil. Os dois, na verdade, se adaptaram, né, fácil. Acho que para eles foi mais difícil a questão da língua, de não ter, né, o domínio dela, né? Então entraram na escola. Eu lembro que no primeiro dia de aula da Maria Fernanda, eu deixei ela na escola, na sala, e ela não entendia nada, né, do que as outras crianças falavam. Na escola, na sala dela não tinha nenhum imigrante. E eu lembro que ela estava chorando, eu chorando de um lado e ela do outro, né? Mas aí a menininha só fez uma massagenzinha nas costas dela, assim, falando, a gente está aqui, né? Então, assim, foi difícil para ela, mas em 6 meses os dois estavam, né? Mas para o João Pedro, eu acho que foi mais difícil essa questão de não ter adolescentes, né? Não ter crianças da idade dele. Ele, quando a gente chegou, que ele estava com 11, eu acho que a criança mais próxima da idade dele tinha 9. Na sala de aula dele também, ele era o único que tinha 11 anos, né? As crianças eram mais novas. Mas, graças a Deus, ele, né, tá conseguindo, né, se adaptar. Né? Então, hoje já estão totalmente adaptados à cultura, inclusive, em questão de alimentação e tudo mais. Então, estão adaptados, graças a Deus. Assim, no primeiro ano, a mão de Deus cuidando dele, como ele não tinha ninguém, Deus sempre fazia mimos para ele, coisas que, às vezes, ele participava sem nenhuma pretensão, ele conseguia alguns prêmios, né, e Deus cuidando dele, no primeiro ano, de uma forma muito, muito real, assim. Que coisa boa de saber dessa adaptação, de que Deus sempre supre todas as necessidades, né, principalmente quando ele chama o missionário, chama a família, ele sempre está cuidando de todos os detalhes como família, né, para a obra deles. Inclusive, não só material, mas também provisão emocional, né, para eles.
adaptação é muito importante. Então, Deus tem abençoado, suprido realmente todas as necessidades. Pastor, e nesse tempinho final que a gente tem aqui, a gente também queria saber um pouquinho em relação à pandemia, como que está a igreja aí, como foi o trabalho de vocês. Vocês já estão um pouquinho à frente do que a gente aqui no Brasil, que ainda está numa quarentena de certa forma. Então, mas para vocês contarem um pouco como que foi a experiência junto à igreja nesse momento de pandemia. Uhum. Tá bom. Aqui nós entramos em quarentena, assim, mais ou menos na época do Brasil, então foi mais ou menos parecido. Deixa eu ficar aqui do lado, sair das letrinhas aqui, né? Tá bom, ela está aqui do lado aqui, gente. Só se quiser perguntar alguma coisa, ela está do lado aqui, não vai aparecer, mas está aqui. Para ficar aparecendo aqui o que a pessoa está escrevendo. Então a igreja aqui fez parecido com o que as igrejas lá no Brasil fez na questão da pandemia, né? Então, assim, o governo, entramos no nível 4, são uns 2 meses atrás, ou seja, o governo proibiu todas as pessoas de irem para o trabalho, foi bem radical, né? E assim, foi de cima para baixo, o governo estadual, federal, municipal, todo mundo teve que acatar. Então, fecharam todas as escolas, não tinha mais trabalho, comércio, só ficaram abertos os essenciais, né, que são que é saúde e segurança, né, e supermercados, os maiores. O resto, tudo foi fechado. Então, ninguém saía de casa, né? Ficou todo mundo fechado mesmo, na quarentena. E as igrejas, então, nós ficamos online. Então, os cultos foram online. Então, aqui especificamente, a gente optou por fazer pelo Zoom, algumas igrejas fizeram por outros aplicativos. Então, a gente fez o culto todo online. Então, assim, um culto online, como muitas igrejas no Brasil faz, né? O pastor prega na casa dele, o pessoal do louvor toca violão e canta da casa dele. E os outros fecham microfones e participam, o outro lê a Bíblia da casa dele, as famílias param. Então, assim, graças a Deus, teve uma boa aceitação, a igreja estava mais cheia online do que presencial, assim, graças a Deus.